Como superei os desafios para continuar trabalhando durante a pandemia do novo coronavírus? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com Érica Oliveira, pedagoga, empresária e professora de inteligência emocional. Zelmi Ferreira, instrutor de Tai Chi Chuan e terapeuta corporal. E Edson da Silva, professor de música. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Como é que é? Vocês realmente não tinham ali muita intimidade com a tecnologia e a pandemia fez com que vocês mudassem esse conceito? Como é que é isso? Contem para mim. Érica, por favor. Eu não gostava, né, Ricardo? Assim, eu fazia algumas coisas por obrigação, mas eu não gostava. Então, aqui a gente tem um curso de cuidador de idoso presencial e de repente falaram para a gente fecha tudo sem previsão de abertura. Imagine manter uma empresa assim. O que você faz? Então, eu não sabia nem qual era o tipo de ferramenta que eu usaria. A única que eu conhecia, né, era o Facebook. Comecei assim, no Facebook. E aí, como colocar essa turma no Facebook, como fazer as aulas, como é ao vivo. Foi bem confuso. Foi Mas bem complicado, né? foi. Mas eu quero saber aqui como é que foi também para você, o Zelmir. Como é que foi a dificuldade aí? Você já tinha intimidade com a tecnologia? Como é que era? Nenhuma. Eu dou aula em praça também, né? Dou aula na academia e dou aula em praça. Atendo na casa das pessoas, enfim. Então, meu contato com as pessoas é sempre muito próximo, né? Falar com elas, abraçar, enfim. Aí eu soube na academia que não ia ter aula por conta da coronavírus e na praça também foi suspenso o projeto. E eu me vi, e agora? Como é que a gente faz, né? Então eu recebi, olha, tem um aplicativo assim, assado, você faz ao vivo. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Né? E tinha faculdade também, eu gosto muito de estudar, então eu comecei a me aventurar e de repente teve que terminar as aulas presenciais por conta dessa pandemia, né? E as Você aulas já começaram usava as redes sociais? Você já usava? Já tinha o hábito de usar rede social? Para você ter uma ideia, uma aluna minha abriu um Facebook para mim, uma certa Cara, Pois era esse meu contato, e aí eu comecei a gostar da Olha, ferramenta. você tá pior do que a Érica, e nem Facebook você Muito pior, dominava, Érica. rapaz. Érica, eu super te entendo. Era horrível. E aí meus alunos dando toque, aí eu comecei a ter Facebook, né, Instagram, eu te vi no Instagram. E por aí foi. Aí eu comecei a tomar até gosto pela coisa. Só que eu errava muito. E essas conversas que a gente está tendo agora, eu fui tendo aos poucos com WhatsApp, com aquele Duo e outras ferramentas, né, que começaram a surgir. E para mim era tudo muito novo. E posta vídeo de aula, e faz ao vivo. Então, assim, foi bem. Minha esposa também ajudou um pouco também ela que trabalha também um pouco com isso, então ela foi me ajudando. Olha, você me faz isso. Não, aqui não está legal. Então eu tive essa ajuda aí, mas, nossa, foi um perrengue aí para. Foi complicado, né? Foi. Agora eu imagino que o Edson, como é o mais novinho aqui da turma, deve dominar tudo, né? Chegou assim dominando tudo. É isso mesmo, Edson? Então, assim, eu dava aula numa escola presencial. Então, assim, esse aspecto, eu já trabalho lá há uns 5 anos. Então, eu tinha um aspecto muito cômodo, né? Já sabia meio que a rotina, como era, né? Eu sou de uma família de professores, não de música, mas professores. Então, essa rotina para mim já era comum. E no meio musical, assim, né? Como você disse, eu tento, às vezes, pesquisar um pouco. Então, isso já era uma tendência que muitos músicos falavam, que tinha a questão da internet, coisa e tal. Muitos músicos já desenvolviam trabalhos e eu sempre vendo isso, mas a questão, como eu falei, o comodismo de dar aula numa escola de música, eu sempre ia adiando esse tipo de pesquisa, esse tipo de compreensão, né? E o tempo ia passando, passando, e de repente apareceu uma pandemia que eu não estava esperando. Então, como todos aí falaram, né? A escola falou, ó, vamos ter que parar,
E aí ficou aquela indecisão, né? Poxa, como a gente vai fazer? Como vamos tentar manter, né, a questão da escola, a questão do nosso serviço? E aí uma das possibilidades que foi apresentadas foi essa, né, através da questão da interação online, aonde eu já encontrei a primeira dificuldade, porque como seria isso, né? Como eu falei, imagina, eu não tinha noção de como seria dar aula de música para a questão de um aluno através de uma videoconferência. Então, para mim também foi uma surpresa, porque foi tudo muito rápido, né? Assim, na expectativa de manter a questão do nosso trabalho, foi uma adaptação, eu vou dizer que, assim, para mim, entre saber que a escola ia parar e começar, foi talvez prazo menor de uma semana. Então, assim, Exatamente eu não assim. estava preparado para isso também. E você dominava já redes sociais, pelo menos Instagram, Facebook, WhatsApp, você dominava, né? Sim, Você não era tipo Zé Almir, não, né? Que vivia em outra dimensão, não, né? Não. Essas 3 redes sociais eu já tinha, já sabia usar. Só que, assim, é como eu falei, como eu tinha a questão da escola, a questão presencial, né? Eu não trabalhava muito essa questão para aulas, assim, propriamente dito, né? Então, é igual na música, é muito comum postar vídeos, essas coisas. Eu não fazia muito isso, ia sempre adiando. E aí, quando chegou essa questão, eu sempre costumo dizer para os amigos, né? A internet tem um lado legal, que é um aspecto mais plural, dá voz a muita gente, né? E o que foi diferente é que eu precisei me adaptar a esse mundo, que antes eu não interagia com uma forma profissional de trabalho. Foi difícil para vocês esse desafio? Vocês acham que valeu a pena, que acrescentou algo na vida de vocês ter que enfrentar esse desafio? Valeu muito. A Érica falou uma coisa com muita precisão, e foi isso. A gente acabou conhecendo outras pessoas, embora dentro do meu trabalho, assim, na academia, é lá na Vila Valqueire, né? Mas eu trabalho em Botafogo também. Públicos completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, no Estácio também, no centro também, mas tinha pessoas que eu tinha perdido contato e começaram a buscar essa reaproximação. E através delas ainda falei com outras pessoas, né? Então, aluno meu que foi para fora do Brasil e fala sobre coisas que estão ocorrendo por lá, né? Material de estudo, material de muita informação. Então, a gente acabou aprendendo mais do que eu imaginei que poderia acontecer, né? Então, isso foi essa parte de aprendizado, de pesquisa, de estar junto de pessoas que há muito tempo a gente não via, também foi muito bacana. Essa descoberta, esse puxão de orelha do tempo, né? De falar, acorda, tem outras coisas acontecendo ao seu redor, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente, quando veio a pandemia, foi um susto, acho que para todo mundo, né? Sim. E a gente, como trabalha com Tai Chi, a gente tem umas outras coisas a ponderar. Não, tudo tem o seu tempo, só que as contas também estão chegando, né? E como é que faz, né? Tem que se reinventar nessa questão de ter uma nova forma de conversar, uma nova forma de olhar para uma telinha, olhar para você, né, Ricardo, e para a Érica e para o João, através de um celular, né, sem estar falando, conversando, batendo um papo mais próximo, né? É muito diferente. Então, a gente teve que reaprender através da distância, mas estar perto do coração. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu. Trabalhar Érica, de uma forma mais humanizada, né? Desculpa, Érica, depois da pandemia, você vai cair no samba? Será que dessa vez você cai no samba? Eu acho que vai, hein? Ricardo, eu estou fazendo mais aulas de dança, mas te confesso que eu não tinha noção, porque eu fiz balé durante muitos anos, né? Eu fiz balé moderno durante muitos anos. Eu gosto de dançar. Só que eu acho que uma coisa também que chamou a minha atenção nesse processo, eu acho que você trabalhando esse processo rígido, você ter que
gerenciar pessoas, você ter que ter uma postura mais séria e tal. Eu não tinha percebido que eu estava tão séria nesse processo, sabe? Eu estava muito rígida. E aí, até para dançar, eu falei, gente, como eu estou dura em tudo, estou rígida em tudo. Então, quando eu falo para você que estou passando pelo processo de transformação, é algo muito interno, sabe? Como tratar o outro, mesmo pelas telinhas, de forma humanizada, que ele me perceba o meu amor, meu carinho. Como é sorrir, mesmo com máscara, e essa pessoa perceber que o sorriso é para ela através do meu olhar. Então, foi Zemir falou uma coisa muito, muito frenética, assim, o tempo está batendo na sua porta e é para ontem. A gente não teve tempo para se organizar. O Edson falou isso perfeito, assim, não teve tempo. Ou você se organiza agora, em uma semana, foi mais ou menos isso, Edson. Assim, a primeira semana eu fiquei meio deprê. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu choro ou corro atrás? Aí eu fiquei vendo todas as séries da Netflix. Depois eu não suportei mais. Falei, gente, não tem mais. A Netflix tá muito lenta. Não aguento mais Netflix. Então, tá na hora de eu me movimentar. Foi aí, na segunda semana, que eu falei, não, eu tenho que criar um curso online, a nossa empresa é de home care e curso de cuidador. Então, o meu medo era que os clientes, porque os clientes também ficaram em casa, né, e dispersassem meu serviço. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para segurar tudo isso? Até porque é uma empresa familiar, né? Tem o meu sustento, tem uma equipe de mulheres, que aqui tem muito mais mulheres do que homens, que são provedoras do seu lar, e é uma responsabilidade muito grande. Como eu posso segurar sem ter que despedir, sem ter que... Enfim, como faço para manter tudo isso? Porque passa a ser um cuidado não só para a minha vida, sabe? É um cuidado social mesmo, porque essa mulher está sustentando os filhos, pagando a sua conta, seu aluguel. Eu sei que eu não sou salvadora do mundo, mas não tem como Mas ser... Tá fazendo sua parte, né? Exatamente, não dá para ser indiferente. Então, como segurar? Mas o que eu acho interessante, quando você tem um olhar, entendendo que a diversidade, o desafio serve como aprendizado, você tira proveito em tudo. Então, graças a Deus, eu passei por processos muito difíceis antes, então, que eu antigamente... Porque o empreendedor, ele não organiza financeiramente a sua empresa, suas rendas. E nesse momento de Covid, você teve que refletir sobre tudo isso. Então, se eu não tivesse passado por algum desafio que foram bem dolorosos, eu hoje não teria tido condições de manter tudo isso. Isso foi um fator muito bom. E com a tecnologia, agregou muito valor, que eu não tive que pensar especificamente na vida financeira, o que aconteceu com muita gente, em pagar conta, em criar coisas. Então, aí eu foquei em criar produtos tecnológicos e estudar freneticamente para trazer esse produto para minha empresa. Mas por quê? Eu tive a oportunidade de antes organizar a vida financeira da minha empresa. Então, tudo isso foi um conjunto. E aí eu aprendi, eu usava o Instagram para ficar postando bobagem, não profissionalmente, né? No meu Instagram pessoal. E aí o Facebook também, sabe? Eu já não gostava muito dessas ondas assim. Mas hoje, eu não vou falar para você que eu gosto, mas eu entendo a importância e eu sei que eu nunca mais vou poder deixar as redes sociais. Isso é um fato muito grande. E eu entendo também que as pessoas não vão ter relacionamento com a empresa de Oliveira, as pessoas vão ter relacionamento com a Érica. Então, a Érica precisa se preparar emocionalmente, a Érica precisa se preparar tecnologicamente para poder se conectar com essas pessoas e eu ter condições de preparar minha equipe para entender esse mistério, né? Então, hoje eu me preocupo muito mais em colocar todas as minhas informações conectado num sistema web, né? Então, todos os meus alunos são web. Antigamente era papel, Excel. Gente, alguém já ouviu falar em Excel? Não tem mais. Não, você está falando uma coisa que realmente é verdade. Essa parte organizacional mudou muito. Então, eu agora, hoje a minha visão é total. Hoje, a minha empresa está muito mais conectada com as informações web do que antes, entendeu? E o que me trouxe um pouquinho de ansiedade, um desespero assim, é que eu vi, como o Edson falou, não tem tempo de ficar pensando, será que eu faço? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, Ricardo?
Será que essa loucura... Ricardo já fazia isso no YouTube, que eu já acompanhava há muito tempo, então eu acho que para ele foi super tranquilo. Mas para a gente... Não é bem assim. Olha, Mas, essa Edson, história... me diz uma coisa, como que tem sido para você esse momento? O que você tem aprendido com isso? Bom, então, Ricardo, o que houve é que nem assim, a primeiro momento isso foi, para mim foi muito assustador, né? Porque como eu trabalho com a questão de música, né? Então na escola assim tem muitos alunos que nunca tiveram contato com o instrumento, assim, né? Então eu sempre me perguntava, né? Como é que eu vou fazer alguém aprender a tocar violão distante, né? Como é que eu conserto um dedo? Como é que eu organizo a mão? Como é que eu observo ali? E é como a gente está conversando. No início, a gente tinha muitas dificuldades, porque a gente estava se adaptando às plataformas. Então, às vezes, você ia dar aula, a internet travava um pouco, e aí era questão, às vezes, há uma dificuldade que eu tinha bem no início, é o seguinte: com a plataforma Zoom, não tem como eu tocar junto com o aluno. Então, ele toca lá, eu toco aqui. Se a gente tentar tocar junto, tem um atraso, então não funcionava. Então, assim, eu fui encontrando formas para me adaptar a isso. E, assim, eu posso dizer que teve um retorno muito bom, porque hoje eu me sinto preparado para... como a gente está falando, a dificuldade me preparou em um tempo recorde para me poder exercer a minha função em um outro mundo que eu não conhecia. Então, hoje, assim, o que eu tentei fazer, né? Então, hoje eu aprendi a preparar as minhas aulas em arquivos digitais, como PDF, essas coisas. Então, antes da aula, eu já envio para o aluno o arquivo, então ele já dá uma olhada ali do que ele vai ter que fazer. Eu fui buscando rotinas, né, de ensinar mais curtas, que ele possa memorizar e assim acelerar o processo, né, mecânico. Até ficou um aqui da última aula, né? Então, assim, consequências mais curtas, eles conseguem memorizar e assim acaba executando de uma maneira mais fácil. Porque é diferente, né? Agora eu estou falando aqui para um celular, como a Érica falou, é tentar humanizar esse processo, né? Então, eu tive que buscar formas de me adaptar assim, mas por um lado foi legal também, porque pelo menos na música, tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: o aluno, às vezes, ele transfere muito para o professor a questão da evolução, né? Sem a questão da prática. Com isso, eu sempre penso do seguinte, eu sempre costumo dizer, eu consigo dar aula para qualquer pessoa de música na questão teórica. Eu fazendo você entender, eu já iniciei o processo do que eu preciso. Agora, a questão prática, ela só vem com a questão do exercício, com a questão da prática. E na música, né, as pessoas às vezes pensam aquela coisa assim, eu já entendi, eu vou conseguir fazer. E não é muito assim. Então, com essa questão virtual, o aluno passou a entender a responsabilidade dele. Eu já entendia, ele já me fez entender. Agora, para acontecer, eu vou precisar praticar o instrumento para conseguir tocar. Então, isso foi uma resposta bem interessante em relação a esse período todo de dificuldade. Alta responsabilidade, né? Que antigamente não tinha. Ele jogava a responsabilidade. Isso também aconteceu comigo. Alta responsabilidade. Você é responsável pelo seu aprendizado. Todo o conteúdo eu te passo, todo aprendizado, mas você, ele sempre jogava a responsabilidade em cima do professor, e não funciona assim, né? Uma coisa que o Edson falou, e a Érica também está lembrando isso, nas aulas que eu dou também é a mesma coisa, né? É difícil porque é corporal, tem que saber respiração, transferência de peso, onde dá o seu eixo. São coisas que durante a aula dá para a gente ajeitar, ajudar, mostrar. Eu falei, como eu vou fazer isso no vídeo, né? E à distância? Então eu falei assim, olha, eu lancei alguns desafios para os alunos, e eles gostaram muito disso, né? E olha, se eu que não sabia nada ainda continuo aprendendo, mas... Que desafios são esses que você lançou para os alunos? Então, eu estava começando a fazer algumas pequenas sequências,
e eu mandava eles reproduzirem essas sequências, né? E no final, ao final da pandemia, vai ter um prêmio aí depois disso. Eu acho que a gente ainda nem pensou direito no prêmio, mas vai ter um prêmio aí, uma camisa, um leque, enfim, uma coisa assim, para que eles se empolguem. E foi surpreendente que cada um mostrou, dentro do seu espaço, né, da sua casa, os movimentos que eu executei. Eu falei, olha, que legal. Aí eu falei, tirem fotos de vocês fazendo a sequência, e aí eu vou ajudar aqui com um gráfico. Aí eu botei lá o gráfico, o desenho, onde, olha, corrige aqui, esse ponto aqui tá legal, mas pode melhorar. E com isso, eles começaram a se empolgar, incentivar uns aos outros, fizeram um grupo lá deles, dos alunos, e um conversa com o outro, depois vão falar comigo. Então, eu achei maravilhoso essa possibilidade também de mesmo a distância, conseguir ver o movimento deles. E era meio, assim como o Edson falou, é muito difícil. Eu vejo, o Edson está falando uma coisa interessante com relação ao... Eu sempre quis aprender violão, por exemplo. Ainda não entrei em nenhuma live ainda para isso. Mas ainda vou fazer ainda. Ainda vou ouvir isso. Então, sempre fiquei apaixonado. Eu sou apaixonado por violão, por piano, mas ainda não tive ainda a oportunidade de estar aprendendo. Mas eu entendo que, assim, casa de braço do violão, como é que é isso? Como é que é mexer? E no Tai Chi você tem alguns movimentos que também, além de uma forma de combate, também é uma forma de meditação em movimento. Então, algumas coisas com relação à movimentação de mão, inspirar e expirar, fazer movimentações de empurrar e receber, né? Estar em harmonia com o seu oponente. Só que aqui não tem oponente. Eu aqui da minha casa e ele da casa dele. Né? Aí eu começo a falar, olha, chama sua esposa, ou chama seu marido, chama seu filho. Agora, fica um de frente para o outro. E aí eu começo a interagi-los e é muito legal que eles começaram a brincar com isso. Né? Além da parte realmente que se propõe, né, que é a aula, mas também estão se divertindo buscando essas ferramentas como forma de... Em família, né? Legal. Família. E aí entra um pouquinho no que a Érica estava falando, né? Essa coisa de home care, de atender a domicílio, que agora não dá, mas a gente pode ter algumas ferramentas que ela está se preparando, né? Para que a gente possa fornecer também via internet, poder fazer isso, né? Eu já tenho conversado com algumas pessoas e alguns colegas, alguns professores, e a gente também está se unindo aí, dando as mãos, alguns colegas de fora também, né? Que fazemos o mesmo tipo de arte, então cada um está dando uma ajuda nesse sentido. Isso é muito legal, essa corrente do bem aí. Sim. E o próprio Ricardo está fazendo, e unir aqui a Érica, o Edson, né? Pois as parcerias. Isso que eu estava falando, mas eu estava com o áudio fechado, é que a tecnologia está unindo aí o professor de violão com quem tem vontade de estudar violão. Olha lá. Exatamente. É verdade, é verdade. Depois eu vou bater um papo fora disso. Vocês diriam que o negócio de vocês não voltará a ser o que era antes, depois dessa pandemia? Com certeza, com certeza. Até porque lá na academia já está tendo essa... A gente faz alguns cursos a respeito de como será a volta na pandemia, né? E ainda vai ter cuidados a fazer, não vai ser de uma hora para outra. A gente vai estar usando máscara, vai estar usando luva, se for no caso de contato, restrição de espaço. Isso ainda vai ter que ocorrer durante um tempo, né? Até que realmente as pessoas se sintam seguras e que as autoridades, olha, agora está tudo bem, né? Mas vai ter que manter certas rotinas que, na verdade, era uma coisa que todo mundo já fazia, lavar a mão, usar um álcool gel. No Oriente mesmo, quando a pessoa fica gripada, ela usa máscara para não passar para outra pessoa.
né? Então, acho que esse tipo de coisa, ter uma máscara sempre à mão, isso vai passar a ser uma... Tomara, porque com a situação que eu estou vendo aí, então, ninguém está usando máscara, não. O pessoal está achando que já tudo... Então, é isso que eu ia mas é uma dizer. coisa... Tratando mas do é uma coisa... Brasil, mas é uma tratando do coisa... Brasil, eu acho que isso vai demorar bastante, infelizmente. Não, eu entendo, mas assim, se a gente também não começar a criar a usar as próprias redes, né? O momento agora, de falar, no meu caso, e do Edson, uns alunos dele, uns pacientes, uns clientes dela, conversar de uma maneira doce, uma maneira mais carinhosa, e falar, olha, esse item vai ficar para a vida inteira, sabe? Você preservar a vida do outro se faz necessário, até para preservar a sua própria saúde, né? Então, acho que não é para ficar na paranoia, mas entender que é para ajudar o outro. A gripe é sua, então, se for a gripe, ou um resfriado, ou qualquer outra situação, ela é sua por alguma situação imunológica, alguma Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para evoluir nesse processo, porque mas a gente se tem que partir logo. com o índice que a gente está de mortes e a gente vai andando pelas ruas, as pessoas estão achando que isso é brincadeira, eu acredito que isso vai demorar bastante. E eu digo, algumas práticas dentro da minha área são fundamentais, como a lavagem de mãos correta, porque é a área da saúde, então a gente já tinha isso, inclusive a gente tem na nossa aula, mas eu percebo, eu não conheço outro país, tá? E nem conheço o Brasil inteiro. Mas eu percebo que questão de higiene a gente precisa melhorar bastante, porque se você for analisar friamente, porcamente falando, mantém a higiene que você vai estar tranquilo, entendeu? Mantém a higiene, nada de ficar... Que tem gente que faz isso. assim... É horrível. Então, a gente tem muito disso ainda. Então, mesmo com tudo isso acontecendo, colocando nas redes sociais, tem gente que acha que isso não pega nele, porque só pega em rico, só pega... Ainda tem várias crenças estabelecidas que eu não sei se vai ser de uma hora para outra, né? A tecnologia foi mais rápida, mas mudança de hábito não é uma coisa muito fácil. Mas uma coisa eu entendo que se você eu vou falar dentro da assim, você como gestora não entender que nunca mais voltará ao normal, que a minha empresa nunca mais vai ser a mesma, que a estrutura da minha equipe precisa mudar, até porque quantas empresas faliram, quantos clientes desistiram, então como me conectar de novo com esses clientes, como agregar valor, como o preço já não vai ser mais o mesmo, então como agregar valor no meu preço. Então tem várias coisas, várias situações que eu vou ter que mudar e a gente se acostumou com esse processo acelerado, né? Então eu entendo que não vai dar mais para agir de forma lenta, porque as pessoas se tornaram mais exigentes, porque agora tem mais oferta do que gente comprando. Nunca se teve tantas lives, nunca se teve tanta gente divulgando o seu produto. Então, isso se torna também uma coisa cansativa. Como se tornar interessante nas redes sociais, como fazer com que o seu cliente não saia de você e vá para um outro, porque vai ser que agora tem muito mais... As pessoas conheceram as redes sociais, né? Então, concorrentes meus que não entendiam isso e perceberam a importância, agora está inserido no mercado. Então, antigamente as pessoas achavam que era só o Google, sabe? Então, colocava ali um anúncio no Google e já bastava. E não é assim. Não funciona dessa forma. Então, se você não perceber essa mudança e ficar o tempo todo conectado com essa mudança, o que seus concorrentes estão fazendo, e pode ser concorrente do mesmo segmento que o meu, pode ser do seu, do Edson em relação à música, não importa. Essa percepção do que está acontecendo ao seu redor nunca mais vai poder se perder. Você vai ter que ficar realmente conectado, sabe? E eu acho isso cansativo, se tornou algo cansativo, porque você precisa se superar constantemente. Eu não sei se isso vai passar, assim, se vai diminuir essa frequência, porque está tudo muito novo, mas se você tem comportamentos que ou você muda, ou o sistema vai te mudar. Edson,
Você compactua também dessa ideia? Você acha também que o teu trabalho não voltará a ser o mesmo? A forma sua de lidar com a música, de trabalhar com a música também não vai ser o mesmo? Sim, sim, Ricardo. É que nem assim, eu trabalho em duas áreas que a música me oferece, que eu acho que, por enquanto, eu não tenho a certeza se volta ou quando voltará, né? Por exemplo, eu dou aula numa escola de música onde as salas são pequenas, assim, né? Um espaço mais ou menos de 2 metros quadrados. Então, assim, eu não fico tão distante dos alunos. Então, assim, até alguns alunos me perguntam, né? Poxa, estava vendo algumas alterações, será que a escola volta ou quando volta, né? E assim, é uma questão de incerteza para todo mundo, porque a gente fica num ambiente fechado e muito próximo. Então, dar as aulas presenciais é uma coisa que hoje eu também não tenho certeza. Um outro ponto que a música me oferece é que eu também atuo como músico. Então, assim, grandes reuniões com um público muito grande, a gente não sabe quando vai voltar e se voltará, né? Então, assim, é uma das coisas que eu penso. Assim, é como você está falando, assim, hoje eu tenho vivido algumas expectativas legais, né, em relação a essa questão de me organizar a isso, né? Então, aprendi, como eu falei, de tanto fazer aula para os alunos por materiais, acabei fazendo um livro para mim de música, coisa que até Oh, então eu não tinha legal. feito. Que isso, hein? Então, assim, É um então foi um cara. aspecto positivo, né? Um outro aspecto, por exemplo, como a gente está conversando, né? Como tem muita gente, a rotina de muita gente parou, essa questão para a música começou a gerar outras áreas que antes eu não estava inserido. Por exemplo, hoje eu tenho feito coisas como gravações online, né? Então, por exemplo, alguém está fazendo um CD e às vezes me liga, poxa, grava esse instrumento para mim. Aí eu gravo da minha casa, envio. Antigamente eu teria que ir a um estúdio, né, para se reunir com outros músicos para poder fazer isso. Agora eu faço isso da minha casa. Então, assim, trouxe. Até mesmo na escola tem um aspecto que eu sempre falo que foi fundamental, é que eu passei a otimizar melhor meu tempo. Eu trabalho em Botafogo e moro em Nova Iguaçu. Eu gastava, em média, aí, num dia bom de trânsito, 1 hora e meia, 2 horas. Hoje em dia, eu costumo brincar, né? Meu pai até brinca comigo. Aí meu pai fala assim, você está trabalhando mesmo? Porque eu falo assim, encerrou o expediente, eu já estou no meu quarto. Então, assim, antigamente eu terminava as aulas na escola de música 9 horas, ia chegar em casa 11h30. Hoje eu termino as aulas 9 horas, 9h05 eu já estou em casa. Então, assim, foi um aspecto que melhorou a questão de otimizar meu tempo, né? Mas a questão de voltar à questão, né, de presencial para essas coisas que a música me oferece, eu não tenho essa certeza. Mas a única certeza que eu tenho hoje é essa, que eu preciso cada vez mais continuar aprendendo a interagir por meio das plataformas digitais e não me distanciar dela, porque é uma coisa que vai me organizar e me possibilitar a questão em tempos, né, me ensinou. Se amanhã o Covid não existir mais, eu preciso continuar aprendendo, porque se vier outra pandemia, eu preciso estar preparado, né? Então, Perfeito. assim, me ensinou também. E as coisas eu acho que não voltarão a ser como antes, até mesmo porque essa tecnologia proporcionou a gente fazer mais coisas com investimento menor, inclusive de Isso. tempo, como você falou aí, Sim. né? E assim, eu confesso que particularmente eu estou adorando gravar o programa de casa, entendeu? Eu fazia esse programa todo na rua, às vezes debaixo de um calor insuportável, né? Então eu estou aqui no conforto da minha casa, podendo conversar com pessoas que eu nem conseguiria conversar, porque eu não poderia conversar com pessoas de outros estados, de outro país. Hoje a tecnologia me proporciona isso. Então, assim, eu acho que as coisas vão voltar, né? Mas isso que a gente ganhou vai ficar, né? Essa possibilidade, né, que a gente ganhou vai ficar. Eu acho que não, nada será mais o mesmo, né? Mas, enfim, infelizmente, né, nosso programa está chegando aqui ao final. Poxa, que Passa pena. muito rápido. Isso significa que a conversa foi boa, né? Foi, Aham. foi sim. Verdade.
Aí eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, a contribuição de vocês, e desejar, né, que o trabalho de vocês prospere cada vez mais, que o negócio de vocês prospere cada vez mais, que vocês cada vez mais descubram possibilidades, porque as possibilidades são infinitas, né? E eu acho que esses desafios também são importantes para fazer a gente crescer, para a gente sair do lugar confortável, né? Eu acho que esse vírus fez isso, acho que ele tirou muita gente de um lugar confortável e fez a gente pensar uma série de coisas que a gente nem pensava antes, né? Então, eu queria passar agora a palavra para cada um, fazer suas considerações finais para a gente terminar aqui o programa. Érica, por favor. Ricardo, obrigada pela oportunidade, amei conhecer todos vocês, o Edson, o Zenil, muito obrigada. E eu já te admirava, já assistia o seu programa, então, assim, já sou íntima, mesmo que você não queira, já sou íntima, então já faço parte do programa. Então, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz e vamos seguir, né? Obrigada, eu acredito muito que a minha empresa nunca mais vai ser igual e grandes oportunidades vão surgir daqui para frente, entendeu? Quer deixar um contato, uma rede social, alguma coisa para alguém? Não, tem Érica com H, Érica Oliveira, @ como que é mesmo? Viu? Nem isso tem. É Érica Oliveira Coach e tem a Curso de Cuidador de Oliveira, tanto do Facebook quanto do Instagram. Até isso eu estou tendo que aprender a falar, tá vendo como que eu estou aprendendo muita coisa? Zelmir, por favor, suas considerações. Bom, primeiro agradecer, né, Ricardo Brasil, pela oportunidade aí de estar no programa, de conhecer as pessoas maravilhosas, do meu futuro professor, o Edson, e também a Érica, e parabenizá-los aí também por essa mudança de hábito, né? E espero que a gente não volte ao normal. Eu espero que a gente volte melhores do que nós estávamos antes, né, dessa pandemia, com mais recursos, com mais capacidade, com mais formas de se chegar às pessoas, né, através desse instrumento maravilhoso que é a internet. Tem muita coisa que não é tão legal, mas cabe a nós aqui tornar esse mundo virtual também um pouco melhor. É isso? Bom, vou deixar aqui um pouco o meu jabá também. Né? A academia onde eu devo voltar em julho, na Silva Fighter Team, né? É lá em Vila Valqueire, lá na Rua Luz de Beltrão. Além do Tai Chi, existem outras artes marciais lá. Né? E também pode me seguir também, Zelmir dos Santos, pelo Facebook, pelo Instagram. No Instagram é zns.rj. Tá bom? É isso. Espero aguardá-los lá nas aulas de Tai Chi também. Beleza. Edson? Quero agradecer aí a oportunidade de estar aí batendo um papo aí com vocês. Foi maravilhoso conhecê-los, né? E poder falar um pouquinho de como essa questão, como tenho vivido como músico, né? Como tenho me inserido nesse contexto social a qual temos passado, né? Então foi muito legal, agradeço aí pela oportunidade de estar junto com vocês. E, assim, deixar, né? Eu trabalho hoje na escola de música, Vibe Music School. Se alguém quiser pesquisar, é bem legal, uma escola completa que tem oferecido uns cursos bacanas. E também, se quiser me seguir nas redes sociais, Edson_Silva, tanto no Facebook quanto no Instagram, estou por lá. Ok. Gente, muito obrigado. E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.